dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. Vamos lá para as nossas pautas. Que reuniãozinha asquerosa ontem na casa do Michel Temer em São Paulo. Estão sabendo, né? Projeto de lei da anistia vai virar projeto de lei da dosimetria. Estavam lá ontem na casa do Temer, além dele, claro, né? O anfitrião. Paulinho da Força, essa flor de formosura, né? Solidariedade de São Paulo, deputado federal, relator do PL da anistia, ou do que seria o PL da anistia, aí a foto. Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, também a figura maravilhosa, nunca envolvido em suspeitas de corrupção, nada disso, claro que não. Só gente fina aí. Se gritar, deixa pra lá. Se gritar, pega ladrão. Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves. E eles estão olhando para algo, e o que era este algo? Estavam virtualmente participando da reunião também o Hugo Mota, presidente da Câmara, o Gilmar Mendes, ministro do STF, e o Alexandre de Moraes, também ministro do STF. Vejam só, uma politicagem, uma politicalha para destruir o PL da anistia, e aí os ministros do STF metidos num assunto que é absolutamente legislativo, não passa pelo Poder Judiciário, será, acho, o assunto principal de hoje aqui do Conversa Timeline. O estômago embrulha mesmo, gente, realmente embrulha. União Brasil deu ultimato a todos os seus filiados. Quem estiver no governo Lula tem que sair imediatamente. Vale para o ministro do Turismo, Celso Sabino, vale para todo mundo do segundo escalão, de autarquias, de empresas estatais. Todo mundo que é filiado à União Brasil precisa entregar o cargo, tem 24 horas para isso, o prazo termina hoje, ou sofrerá punições, e claro, entre elas a desfiliação. União Brasil, então, desembarca oficialmente do governo Lula, e muito por causa das acusações que foram feitas, o União Brasil acredita, pelo governo Lula contra o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, com base num depoimento de um piloto de avião, que disse que na empresa para a qual ele trabalha, falava-se internamente que essa empresa teria ligação com gente do PCC, que falava-se internamente que alguns aviões da empresa pertenceriam ao Antônio Rueda. Esse piloto é filiado ao PSOL. O Lula está dando mais uma forcinha aos irmãos Batista, Wesley e Joesley Batista. Está lá, eles estavam encalacrados lá porque contrataram uma empresa para fazer um embarque e desembarque de aves, e essa empresa foi flagrada com funcionários ali em condição análoga à escravidão, e esse processo estava caminhando para a inclusão da JBS naquela lista negra de empresas, né, que fazem esse tipo de prática criminosa. E aí o que aconteceu? O Luiz Marinho, ministro do Trabalho, a pedido da AGU, da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, pegou esse processo. Não. A JBS é muito importante para o Brasil, muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Lembrando que a JBS, há muitos e muitos anos, né, sempre foi ajudada pelo PT, com empréstimos bilionários do BNDES, por exemplo, com juros baixos, e mais recentemente, quando comprou a JBS a Âmbar, que é uma empresa de energia, eles tiveram lá multas canceladas e contratos bilionários com o governo federal para a construção de usinas termoelétricas mantidos. Então, a gente vai falar também sobre isso. Eu quero muito falar, vocês viram, ainda bem que nós temos a Janja, nós, brasileiros, e o mundo, de um modo geral, porque que trabalho maravilhoso que ela vai fazer esses dias em Nova York. Tem uma tal de transversalização de gênero com o clima, uma reunião importantíssima
que ela vai fazer em Nova York. Eu vou falar para vocês aqui a merenda regenerativa para as pessoas e o planeta. Tem várias reuniões com esses temas assim que são fundamentais, primordiais para que todos nós possamos viver melhor. É claro que ontem ela já deu uma passadinha na Uniqlo, que para quem não conhece é uma loja muito boa, aliás, uma loja de roupas casuais, uma loja japonesa. Ela teve lá em Nova York, nesta loja. Mas as reuniões que ela vai ter, eu vou citar para vocês depois, é uma série de reuniões importantíssimas, culminando, o Alan pode falar depois sobre isso, culminando com uma reunião final em defesa da democracia com homenagem ao guerrilheiro Pepe Mujica. Uma coisa linda. O Donald Trump anunciou o resultado parcial da guerra dos Estados Unidos contra o narcotráfico, 34 toneladas de drogas de cocaína já foram apreendidas, é um resultado parcial ainda, então a operação está só começando, um bom resultado. Senadores brasileiros estão na Itália para visitar a Carla Zambelli e foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que o PCC está mesmo por trás do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, o Rui Fontes. O Guilherme Derrite confirmou. Oh, que surpresa, né? Uma surpresa enorme, realmente. São esses os assuntos principais do programa de hoje. Claro que vocês podem conduzir também a pauta, participando por chat e por superchat. Lembrando que a gente lê na parte final do programa todos os superchats a partir de R$30. Beleza? Agora, 12:08, horário de Brasília, para nós aqui na Flórida, 11:08 da manhã. Estou até estranhando, estamos novamente em trio aqui, em 3. Alan dos Santos, bom dia. Bom dia, Lacombe, bom dia, Max, bom dia a você, a nossa quarta cadeira que está sempre nos acompanhando. Bem, não deixe de apoiar aqui o nosso trabalho, porque aqui nada vira pó. A anistia chegou perto do Aécio, virou pó, né? O Aécio tem esse dom de fazer as coisas virarem pó para consumi-las, né? Então, o Aécio, olha, eu vou te falar, não é qualquer um, não. Você chega perto de um negócio e, puf, virou pó. É um poder, né? É um poder. Cara, eu já fui. É o que? Tem Já fui, não, eu já fui a uma festa em que ele estava, né? Festa na casa de um amigo também? meu. Tá? Não, pô, não sou disso, não. Não. Não, eu não vi ele passando perto de pó nenhum. Mas ele estava já calibrado. E estava com uma mulher, que eu não, acho que ele tinha se separado, estava com uma namorada, não lembro. Meu irmão, mas... desculpa, hein? Pode? Tipo, botequim. Sextou! Não, é porque assim, tinha um... Meu pai era... Eu ia à praia com meu pai pequeno e ele e os amigos estavam na praia e via um casal namorando um pouco além do que deveriam ali. Eles sempre falavam isso, vai comer aqui mesmo que aqui embrulhe. E era mais ou menos essa cena, no meio de um apartamento na Vieira Solto, um baita apartamento, uma baita festa. E o Aécio, cara, mas tracado com a mulher, na frente de todo mundo. Foi um troço tão constrangedor. Embrulhando ali mesmo. Comendo ali mesmo, sem embrulhar, cara. Na festa. Na festa, cara. Festa estranha, com gente esquisita. Vamos lembrar da galera correndo com mala de dinheiro, lembra? Então, o que eles fizeram, né? Acho que agora tá evidente para todo mundo, né? Vocês podem ver minhas redes sociais, nem no Twitter, o X, né? Antigo Twitter, nem no Instagram, não há uma celebração minha com relação à aprovação da urgência da anistia. Eu vi que o pessoal ficou ali emocionado, rezou o Pai Nosso, celebrou e tal. De repente, a gente viu no dia seguinte o negócio caindo nas mãos do Paulinho da Força e já à noite a coisa já foi virando pó, porque chegou perto do Aécio, do Temer e companhia. O Brasil já está algumas décadas nessa situação, né? Onde o povo tenta fazer algum tipo de mudança e a elite que domina o Brasil vai lá e transforma esse anseio popular. Isso não é de hoje, né? O Aécio, o Temer, esse pessoal fingindo ser oposição ao PT, querendo uma boquinha ali naquilo que o PT está dominando. O Bolsonaro foi o único que chegou e traçou uma linha, vocês todos estão de um lado, eu estou do outro. E disse para o povo, eu estou nessa linha, eu estou do outro lado da linha, vocês querem ficar comigo? O povo decidiu ficar com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro foi o primeiro político a traçar essa linha
e deixar bem claro, nós não somos do mesmo time. Então, ele fez essa linha, o Bolsonaro traçou essa linha, e óbvio, os políticos não podem manter essa linha traçada. Eles precisam mudar essa linha e dizer que eles é que são de direita e nós somos extremistas, Bolsonaro é extremista, somos radicais, etc. Essa história de tentativa de Estado Democrático de Direito, abolição do Estado Democrático de Direito, ela não se sustenta nem por pura ficção. Porque quando você começa a narrar a ficcionalidade do fim do Estado de Direito, que eles dizem que houve uma tentativa, ela é absolutamente inconcebível. Tanto é que um rapaz gravou um vídeo, eu até mandei para a produção, não sei se o Pedrão chegou a pegar o vídeo, mas o rapaz chegando na faculdade falando assim, ó, eu quero a sua assinatura para o fim da anistia. Aí ele joga o microfone para a pessoa, ótimo. Então, mas a gente não quer anistia para ninguém, inclusive para quem recebeu em 78, 79. É o fim da anistia para todo mundo. Aí o pessoal sai correndo. Porque essa é a realidade. Não é nem anistia. Eles não querem. Não é que eles não querem anistia. Eles querem. Tanto é que em 79 eles lutaram pela anistia. Só para eles próprios, para os criminosos amigos, para os cúmplices. Eles não querem. Turma deles. Eles não querem anistia para os inocentes. Para os criminosos eles querem. É um desafio hoje no Brasil. O povo brasileiro realmente é refém dessa elite. E os esquerdistas conseguem levar, de alguma maneira, a mensagem para o povão da massa que eles é que são contra a elite. Eles é que são contra os banqueiros, eles é que são contra o capital, o capitalismo, a elite financeira do país, quando, na verdade, eles fazem parte dessa elite que mantém o capitalismo de Estado, seleciona quem vai ser o campeão nacional, qual vai ser a empresa que vai vender mais, não tem disputa de mercado, não tem economia de mercado, são eles que fecham jornais, como fecharam Terça Livre, e agora querem destruir a Jovem Pan, e eles é que são elite. Só que eles vendem para o povão que eles são os grandes anti-elites que existem no Brasil. Na verdade, não são. Então, fique no programa que você vai entender bem por que eles são a elite do país e essa elite dominante que está destruindo o nosso país. A gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo que foi gravado pelo Temer, tendo ao lado dele essas também figuras maravilhosas, como eu disse, Paulinho da Força e Aécio Neves, essa reunião ontem na casa do Michel Temer em São Paulo, ali no Alto de Pinheiros, se não me engano, ela foi pedida pelo Hugo Mota. Vocês vejam que o Hugo Mota é um cara sensacional, né? Quando o negócio aperta, ele corre para o Arthur Lira, que o antecedeu na presidência da Câmara, ou vai lá. Ele viu uma entrevista do Michel Temer no Roda Viva da TV Cultura, achou o máximo. Então vamos transformar esse PL da anistia em PL da dosimetria, vamos só reduzir as penas dos condenados injustamente, dos inocentes do 8 de janeiro, do Bolsonaro, dos outros 7 réus, do chamado núcleo crucial. Daqui a pouco a gente vê o vídeo, Max, mas vai dar embrulho no estômago, já viu? É o Temer daquele jeito dele, né? Engraçado, né? Que ele faz assim com os dedinhos, parece mesmo um vampirinho, né? Um meu demônio, Deus do né? céu, Falando, cara, né? que coisa horrível. Temos um pacto. É isso. Pacto republicano. A hora que você quiser, você Não chama. não é o PL da dosimetria, né? É o PL da terceira via. Ficou bem claro isso para mim no vídeo. Mas deixa eu primeiro dar aqui um bom dia pro Lacombe, bom dia Alan, boa tarde pessoal aí no Brasil. E olha, muito importante, tá? Você que está assistindo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar o link dessa transmissão aí nas suas redes sociais. Manda nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, manda lá no Telegram, quem tem aí também grupos no Telegram, manda também no Instagram. Quem está assistindo pelo X, mesma coisa, tá? Deixa o like, comenta e reposta aí no seu perfil, porque isso ajuda muito a timeline a alcançar mais pessoas e a gente conseguir superar, né, os obstáculos de algoritmos que eles nos colocam, que é, na verdade, um grande shadow ban que a timeline vem sofrendo já há alguns meses, tá? Então a gente conta muito com essa ajuda de vocês, Lacombe. É isso. Querem, turma aí já tem o vídeo, preparem-se, né? Se tiver aí um antiácido às mãos, à mão, se já não tomou antes, vamos ver o vídeo.
essas figuras incríveis. O Brasil deve muito a esses três. Deve muito a essa condição absurda em que a gente está. Vamos ver. Podre. Os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, Paulinho, e para você, uma oportunidade extraordinária, né? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com essa denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita ao Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo, e certo é seguramente a anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que, de alguma forma, lateralmente participaram daquele processo, possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil esperam muito do seu trabalho. Obrigado. O Centro. Agora, o Temer... centro é o nosso, né? É o centro do Urucu, né? O acordo é esse, né? É isso. O Brasil entra com O grosso. a bunda É. e eles entram com o resto, né? Então, agora o Temer falar de pacto é confissão, né? Que ele falou ali de um pacto com o executivo, um pacto com o judiciário. Porque o histórico do Temer é pacto, né? Pacto com Satanás, pacto com Lúcifer. É de se esperar esses pactos do Centrão, o pacto dos perdedores, Lacombe. Mas a gente já está com um convidado aí. Tá rapidinho, porque o Aécio Neves ainda é deputado federal, né? Eu já nem lembrava mais que ele era deputado federal. Mas é impressionante um deputado federal, sabendo que a anistia, um projeto de lei de anistia, é uma prerrogativa soberana do Congresso Nacional, dizer que, mas o STF já considerou casos assim, em que foi tentado, inconstitucional, ainda que não esteja escrito isso na Constituição, e ele aceita. Não, eles já disseram que é inconstitucional outras vezes, não adianta a gente tentar passar um PL da anistia, porque eles vão dizer que é inconstitucional de novo e nós não vamos fazer nada. Olhem, de novo, artigo 5º, incisos 43 e 44 da Constituição Federal, para vocês saberem que todas essas pessoas que foram acusadas de golpe de Estado, de atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito, essas baboseiras todas inocentes, né? Tudo julgamentos, entre aspas, fajutos, né? Tá lá escrito. Isso não é insuscetível de anistia. É suscetível de anistia. Pode sim ser anistiado uma pessoa que seja implicada, principalmente uma pessoa que é inocente, né? Carlos Jordi com a gente já, é isso. Vamos lá conversar com o deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Imagino que esteja também com o estômago embrulhado de assistir a um vídeo como esse e de perceber que há esse pacto republicano nojento, né, para impedir que se faça realmente justiça por inocentes, né? Deputado, obrigado pela participação. Boa tarde, Lacombe, Max, Alan, todos que nos acompanham na revista Timeline. Lacombe, com certeza, você falou o termo certo. Eu até postei a respeito disso, eu falei que é de embrulhar o estômago ver Aécio Neves, Temer, que inclusive foi aquele responsável por aquela carta em que o presidente Bolsonaro se retratou com Alexandre de Moraes logo após o 7 de setembro. Ele convenceu o presidente Bolsonaro a se retratar, dizendo que iria pacificar e que, com isso, Alexandre de Moraes iria recuar com os inquéritos e acabar com aqueles inquéritos. E o presidente Bolsonaro, de uma forma muito genuína,
buscando realmente com que cessassem aqueles abusos contra aquelas pessoas, fez aquela carta, caiu no engodo de Michel Temer. Agora, eles reunidos, anunciando um tal do PL da dosimetria e falando que o Supremo Tribunal Federal já disse que não cabe anistia para esses crimes. Cara, é uma coisa tão surreal, tão asquerosa, é repugnante ver um deputado federal, como você destacou, Lacombe, se sujeitando a isso. Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal agora, eles falam algo, eles simplesmente interpretam a Constituição da forma que quiserem e fica o dito pelo dito, pelo que eles disseram. Não se questiona mais, ainda que não esteja mais algo na Constituição, eles falam que aquilo ali é o que vale e nós temos que aceitar. A Constituição é clara, dizendo quais são os crimes que não cabe anistia: tortura, terrorismo, tráfico e crimes hediondos. Eu gostaria de saber onde que esses crimes que estão sendo imputados falsamente ao presidente Bolsonaro e todas aquelas pessoas do 8 de janeiro, onde se encaixam esses crimes nesse rol, que é um rol taxativo. Eu já vi gente tentando fazer malabarismo, como, por exemplo, a Thalíria Petroni, dizendo que, no caso de terrorismo, o crime de terrorismo nem é tipificado no país. Para vocês terem uma ideia, não existe uma lei que trata do crime de terrorismo. Ele está na Constituição, mas não há nenhuma lei. Inclusive, isso já foi discutido por muitas vezes na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, quando se esboça fazer uma lei sobre terrorismo, aí a esquerda vai e busca retirar algumas das condutas que tentam colocar ali, por exemplo, black blocs, MST. Então, hoje não há nenhuma conduta que é tipificada como terrorismo. Então, esses crimes são crimes comuns. Eles não se enquadram no rol de crimes que são insuscetíveis de anistia. A única razão por hoje não termos a força para avançar com a anistia é por conta do Supremo Tribunal Federal, que é muito arrogante. Os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram uma hipertrofia de poderes imensa, eles mandam e desmandam no nosso país, eles armaram esse golpe fictício do 8 de janeiro para poder tirar o presidente Bolsonaro da jogada, colocaram todas essas pessoas aí como bode expiatório para fazer a narrativa e assim condenar o presidente Bolsonaro, mas eles não querem fazer a anistia exatamente por esse motivo, para não tirar o Bolsonaro e não torná-lo elegível. Essas pessoas, elas, digamos assim, elas já serviram a causa. Eles já foram utilizados para esse fim, então agora eles querem dizer o seguinte: olha, nós aceitamos até uma redução da pena para esse pessoal. A anistia não dá, porque a anistia ela acaba sendo ampla, geral e restrita. E nós nos sujeitarmos a essa imposição do Supremo Tribunal Federal, cara, é humilhação demais. É tosco demais. E eu digo a vocês, assim, nós não podemos aceitar isso, não vamos aceitar isso. A oposição está muito firme nisso. Nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, inclusive, às 2 horas, uma reunião virtual para tratar desse tema. Para mim, isso é uma afronta ao parlamento. Eles dizem que não podemos afrontar o Supremo Tribunal Federal com uma anistia, mas para mim essa é a grande afronta. Nós estamos sendo totalmente humilhados pelo Supremo Tribunal Federal. Não vamos aceitar qualquer projeto que não seja anistia ampla, geral e restrita. E eu vou abordar um tema muito importante logo após, pessoal, porque eu tenho falado a respeito disso há muito tempo. Eu sempre disse que a anistia corria um risco muito grande de sofrer isso. Ou uma tentativa de desidratar o projeto, de desfigurá-lo e tornar uma dosimetria, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal declarar a nulidade, a inconstitucionalidade, porque eles acham que eles são acima da Constituição, acima das leis. E nós não podemos esquecer de um ponto que é crucial. Esse projeto, aliás, todo esse processo do 8 de janeiro é ilegal, é inconstitucional, é fraudulento. Isso já foi amplamente demonstrado. A gente tinha uma percepção de que era uma fraude de uma narrativa, tornar uma baderna um golpe de Estado, era um ato de vandalismo, mas tornaram um golpe de Estado, associaram o presidente Bolsonaro como se ele fosse o mentor disso tudo, era tudo já uma farsa que todos nós identificávamos
e era nítido para todo mundo. Mas o Eduardo Tagliaferro ele trouxe provas cabais, demonstrações de que realmente houve fraude processual. Então esse processo todo, ele tem que ser anulado. E nós só vamos conseguir anular isso, não sei quando, mas só vamos conseguir anular a partir do momento que nós conseguirmos mostrar para o mundo inteiro, fazer com que a mídia noticie toda essa fraude. Isso só vai acontecer a partir da CPMI da Vaza Toga. E eu quero muito a ajuda de vocês, porque nós estamos a poucas assinaturas de conseguir as assinaturas completas para instalar essa CPMI. A CPMI da Lava Toga, ela é para dar continuidade às denúncias do Tagliaferro? Exatamente, né? O Tagliaferro, desde o ano passado, ele começou a jogar a merda no ventilador, mostrar o que estava acontecendo no gabinete de Alexandre de Moraes, mostrando as ilegalidades, abusos de autoridade, mostrando que havia ali um gabinete paralelo que fazia o papel, inclusive, do Ministério Público Federal, produzindo provas ilegais. Inclusive, a própria Folha de São Paulo, no ano passado, ela deu holofote a isso, deu visibilidade a isso, só que depois parou. Não se sabe por quê. Talvez ameaças. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes é um psicopata louco e que ele vai para dentro mesmo de todo mundo que tenta se insurgir contra ele. E eu acho que a Folha de São Paulo ficou acuada com tudo isso. E esse ano ele trouxe mais evidências, mais provas. Provas... É a minha filha me chamando. Depois eu falo com você, filha. Eles agora trouxeram provas, ele trouxe provas cabais, documentais, demonstrando que houve realmente uma fraude processual. Uma fraude processual com documentos antedatados, com data retroativa para justificar buscas e apreensões que ocorreram antes daquele documento, uma coisa bizarra demais. Como foi aquela busca e apreensão, que se eu não me engano foi no dia 17 de agosto de 2022, contra empresários. Aliás, foi dia 22 de agosto de 2022. Dia 17 foi a matéria de jornal do Guilherme Amado que baseou a busca e apreensão do Alexandre de Moraes. E aí ele faz um documento no dia seguinte à busca e apreensão, ou no dia 27, a busca e apreensão, com data retroativa antes da busca e apreensão para justificar. E aí você começa a entender por que os processos do Alexandre de Moraes são todos físicos. Nós estamos na era digital. Na era digital. E aí, processos do Alexandre de Moraes são todos físicos. Quem nunca teve que ir até Brasília, mandar seus advogados para Brasília para ver os processos do Alexandre de Moraes? Eu tive já esse problema várias vezes. Porque ele não tem processo digital. Porque ele faz todas esses documentos, essas provas documentais, ele faz no meio físico. Porque aí ele coloca a prova logo depois. Ele coloca em qualquer momento. Tem lá um dia em que ocorreu uma busca e apreensão e não teve uma justificativa legal, uma fundamentação legal, ele produz a prova e depois coloca lá no processo, que foi o que aconteceu. Só que o Eduardo Tagliaferro, ele demonstrou, através de hashes, que são provas de documentos digitais, de quando que aquele documento foi feito, e demonstrando que realmente foi feito com data retroativa. E nós precisamos dar visibilidade a isso. Nós precisamos dar visibilidade, inclusive, às outras provas que ele trouxe sobre a PGR, que o procurador Gonê trocava mensagem com esse grupo paralelo, trocava mensagem com o Eduardo Tagliaferro, pedindo a produção de provas. Cara, por muito menos, a Lava Jato foi anulada, por muito menos. É um escândalo tão bizarro que a imprensa nacional só não está divulgando porque ela é contra a direita. Ela é contra o Bolsonaro, ela é contra o bolsonarismo. Porque se fosse em qualquer outro caso, ela estava dando visibilidade a isso e já teria sido anulado. E nós precisamos da CPMI para que a imprensa fale sobre isso, para dar robustez a todas essas ilegalidades, para inclusive levar isso para os Estados Unidos. Porque esse